Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma aula da Escola da Inteligência e hoje o nosso tema é aventura. Nós vamos ingressar com muita aventura aqui na nossa disciplina da EI. Eu sou a professora Dani e nós estamos aqui representando a Organização Educacional Cristo, te convidando hoje para vir comigo juntos, né, nessa aventura que eu vou trazer para vocês aqui, aproveitando o nosso material didático da EI. Ei, só lembrando, já comprou teu material? Ainda não comprou? Gente, quando você compra esse material aqui, tá? Você tem aqui, ó, bem logo na primeira página, o acesso ao seu voucher ou o código do QR Code para você, ó, tá tendo acesso ao PIJ. Professora, o que é o PIJ? PIJ é o Programa Inteligência Jovem. Lá você vai ter acesso a vários vídeos, tá bom? Vai ter acesso a material, vai ter acesso às nossas aulas, né, virtuais. E você não vai ficar de fora de nada. Então aproveita, tá bom? Aproveita esse momento e compra o teu material didático para você estar podendo acompanhar e fazer as atividades comigo, ó, da melhor maneira possível, não deixando nada escapar, tá bom? Mas para você que ainda não comprou, a gente segue aqui as nossas aulas, tá bom? Trazendo um pouquinho do que é o nosso conteúdo verdadeiro, para quem tem o material didático, trazendo aqui o nosso tema de hoje, que é aventura. Ei, Clarice Lispector já disse, um pouco de aventura liberta a alma cativa do algoz cotidiano. Então, pronto, já iniciamos aí nossa aula com essa mensagem maravilhosa e também com algumas perguntas disparadoras. O que é para você viver uma aventura, hein? Você já viveu alguma aventura? Pensa aí no seu cotidiano. Como você definiria esse gênero cinematográfico aventura? Será que a sua vida, cinematograficamente falando, você já vivenciou alguma aventura? Bom, cada um tem sua própria ideia do que é viver uma aventura. Alguns podem pensar que para ser uma aventura precisa ser algo grandioso, é estar o tempo todo vivendo grandes emoções. Porém, simplesmente conhecer pessoas, aprender uma nova língua ou fazer algo que você nunca fez, pode ser sim uma grande aventura, hein? E isto é simplesmente fantástico. Se você ainda não tinha parado para olhar a sua vida com uma óptica de um roteiro aventureiro, vamos parar para pensar hoje sobre isso. O que vai determinar, gente, o que é ou não é uma aventura é o seu olhar para cada experiência que você vivencia. Então, eu te peço que a partir de agora você se prepare e comece a se visualizar como um super-herói. Aquele super-herói cheio de poderes. E aí, o que você acha? Pulando aqui para a nossa próxima página, nós podemos dizer, nesse momento, que, como a gente não tinha pensado antes na nossa vida como um cinema ou através de um gênero cinematográfico, a gente pode dizer que nós estamos sem roteiro nesse momento, né? Mas agora eu te pergunto, quem é que não gosta de uma boa aventura? Quem é? Os super-heróis, meus amores, são personagens marcantes deste gênero, pois nos inspiram desde a infância com suas aventuras. Isso mesmo, o que há nos filmes de aventura que tanto nos encanta. Você já se perguntou sobre isso? Com muitos elementos aí fantasiosos, as aventuras nos fazem viajar para terras distantes, mas a partir delas também nos conectamos com a nossa realidade, com os nossos sonhos, com os nossos desejos aventureiros. Na infância, nós assistimos muitos desenhos e filmes de super-heróis. É ou não é? Fala pra mim. Fala aí que você nunca assistiu um filme de super-herói. Claro que sim, né? Nessa idade, quais eram então aí os seus super-heróis preferidos? Começa a pensar em alguns deles, tá? E hoje, você tem algum super-herói favorito ou um anti-herói favorito? Por que não? Né? Os super-heróis que inicialmente eram personagens do mundo, das histórias em quadrinhos, ou seja, as nossas HQs, hoje estão crescendo cada vez mais na sétima arte. O cinema conquista aí o público o tempo todo a partir dos seus números recordes na bilheteria. Fala aí para mim, quando foi que você não viu uma fila de cinema enorme para assistir o X-Men, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Superman e vários outros personagens aí da Marvel? Várias vezes, né? Por exemplo, agora não por conta da pandemia e tá tudo ok.
mas as pessoas gostam muito de se aventurar nos cinemas, assistindo esses filmes. E esse é o nosso momento aqui, ó, de começar a nos questionar o que podemos aprender com esse gênero, hein, gente? O que nós podemos aprender com esse gênero cinematográfico? Vamos conversar, então, agora um pouco sobre essa questão da aventura, ou pelo menos de como começar a construir o nosso roteiro aventureiro, com as nossas histórias do passado e agora, claro, as nossas histórias que vão ser construídas no nosso futuro. Então, para saber mais sobre o tema, você vai fazer o seguinte, vamos combinar? Vamos combinar, já que você vai daqui a pouquinho comprar o seu material didático, se você ainda não tiver, você vai ter aí o acesso ao portal Inteligência Jovem, onde você vai ter lá vários gêneros para serem assistidos de filmes, inclusive o da nossa aula de hoje, que é aventura. Tudo bem? Olha só, não só de superpoderes vive um super-herói, eles também precisam de coragem, determinação, persistência, resiliência, sabedoria, que são poderes humanos. E aí, a afirmativa faz você pensar. Ora, tenho certeza que você já tinha parado para pensar assim, a professora está meio louquinha hoje, né? Superpoderes, coisas para indivíduos sobrenaturais. Ok, você está certo. Mas nós também temos os nossos superpoderes. Sabia disso que os humanos têm superpoderes dele? Então vamos lá. Quais são os nossos superpoderes, professora? Nós temos aí o poder da coragem, da determinação, da persistência, da resiliência e da sabedoria. E a nossa aula de hoje é para saber como que você está aí, né? Como que você está em potência em relação aos seus superpoderes. De 0 a 10, fala para mim aí. Anota aí, vai. Aqui nesse espaço aqui, ó, em branco, que eu deixei para vocês. Bem aí do super-homem. Fala para mim, de 0 a 10. Como está a sua coragem? Anota aí o seu númerozinho. Tá mais próximo do 1, tá mais próximo do 10, tá mais próximo do 5, tá fraco, tá forte, tá médio. Anota para mim. Como está a sua determinação de 0 a 10? Mais uma vez, coloca aí. Como está a sua persistência de 0 a 10? Como está a sua resiliência? Como está a sua sabedoria de 0 a 10? Então, a partir disso, quando você fizer essa atividadezinha, né? Na verdade, essa autoavaliação de você mesmo, eu vou ter mais ou menos noção de como estão aí os seus superpoderes. E aí nós vamos poder aqui, ó, pensar um pouco mais sobre isso. Porque, ó, se você aí colocou 10 em tudo, preste atenção. Nós podemos sim estar providos de grandes poderes, mas com grandes poderes vem também as responsabilidades. Olha só, se você queria ser aquele super-herói fortão que colocou 10, preste atenção. Você tem vários poderes, ok, mas seja responsável por todos eles, tá bom? Qual desses poderes humanos você tem mais desenvolvido? Desses aí que a gente acabou de se autoavaliar. Aí você me fala o porquê também, tá bom? Há algum que você ainda precisa desenvolver? Fala para mim quais são e o porquê também, ok? O que é preciso para desenvolver esses poderes humanos? Começa a refletir, pô, o que é preciso para eu obter coragem, determinação, resiliência na minha vida? Então pensa, anota tudo no caderno, responda e manda para mim. E agora, com grandes poderes, a gente realmente percebeu que nós temos aí grandes responsabilidades. Partindo disso, vamos aqui então, ó, com o nosso diagrama do monomito, entender um pouco como é esse nascimento desse super-herói. E aí eu vou pegar aqui o livro de vocês para me ajudar, porque a tela do computador aqui ficou pequenininha para eu fazer a leitura, tá bom? Aqui vai ficar melhor de eu estar fazendo essa análise junto com vocês. Então vamos lá. Como é que acontece aí esse monomito, professora? Ora, está nascendo aqui hoje nessa aula um super-herói, não está? Então nós temos etapas para essa construção desse super-herói acontecer, tá bom? Então, primeiro, por exemplo, na nossa fase 1, que é mundo comum, você pode começar se perguntando assim, ó, como é a vida cotidiana do herói? E aí você vai, pensa, reflete sobre isso. Todo super-herói, para ser um super-herói, né, tem que receber um chamado para essa aventura. Então, quando eu receber esse chamado, eu estou em uma situação que será o divisor de águas da minha vida, né? Porque eu recebi esse chamado. Assim como também todo super-herói vai ter a recusa de um chamado, pela própria insegurança de estar iniciando, né, esse processo.
Então, em um primeiro momento, o herói ele hesita em atender o primeiro desafio, ele sempre fica um pouco inseguro. E, assim como todo super-herói, vai ter o seu mentor. Então, na fase 4, ajuda, o herói encontra com o seu mentor, alguém com muita sabedoria, que irá ajudar com conselhos, dicas, pistas de como, por exemplo, entender, né, esse chamado dele aí, e vai se questionar também quem é e como é ser sábio diante das situações. Assim, a gente segue aqui com a quinta fase, partida, depois sexta fase, testes aliados, inimigos, caverna oculta, provação máxima, recompensa, caminho de volta, nova vida, resolução. Então, você vai pensar em todos esses momentos aqui, desse nascimento desse super-herói, e aí, sabe o que você vai fazer? Você vai começar a preencher aqui, ó, esse esqueminha com os pontos escolhidos por você mesmo para compor a história do seu super-herói. Ou seja, para compor a história desse seu super-herói que está nascendo dentro de você nesse momento. E aí você vai construindo aí esse processo até realmente se sentir seguro e começar a praticar o seu chamado, né, que é ser o super-herói da vida humana. Tudo bem? Preenche aí esse seu diagrama ou esse esqueminha, como você quiser chamar, e depois a gente vai analisar, né, como foi esse seu processo. Aos poucos você vai redigindo, né, o que vai acontecendo aí nesse seu momento de nascimento do super-herói que existe dentro de você. Isso aí é um processo gradativo, tá? Você não tem que responder tudo de uma vez. Aos poucos você é personagem em você mesmo, ou você se apropria do personagem, por que não? Afinal de contas, nós todos somos super-heróis, porque nós estamos ali, ó, diariamente, levantando cedo para ir para a escola com muita coragem. Nós temos nossos momentos de resiliência, quando nós prestamos atenção na nossa aula, pensamos e refletimos. Nós somos seres determinados, porque nós não desistimos, né, em meio à pandemia. Então, nós somos já, sim, seres humanos super-heróis. Pensa um pouco nisso, reflita sobre isso. E depois disso, meus amores, que tal aí pensar na sua jornada, né? Como foi essa jornada enquanto super-herói? E vai, ó, tentando responder cada uma dessas questões que eu trouxe aqui para você, né? Na nossa dinâmica, a sua aventura, que traz aí 12 etapas, né, com alguns questionamentos para vocês, como, por exemplo, no primeiro passo ali do mundo comum, o que faz parte da sua rotina, do seu cotidiano? Você responde. No segundo momento, o chamado para a aventura. Quais foram os chamados que você recebeu e para quais aventuras, né? Você foi solicitado? Para mim. Qual foi a sua primeira recusa aí de chamado? Teve medo? Não confiou em suas capacidades? Isso aqui, pessoal, é um preenchimento também gradativo que você vai respondendo ao longo do tempo, nessa construção aí desse personagem aventureiro que você resolveu escolher levar para a sua vida hoje na nossa aula. Um super beijo, fiquem com Deus, a nossa aula fica por aqui. Qualquer dúvida, você pode me chamar lá no Diário Escola, tá bom? Ou então, os nossos momentos presenciais, a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. Fiquem com Deus. Se nós não nos encontrarmos pessoalmente, nós podemos encontrar aqui na nossa telinha. Tchau, tchau, gente.